Reverendo pastor com palmas. Glória a Deus. Glória a Jesus, amém? Eu também salvo a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Enquanto a minha esposa coloca o fundo musical aqui, vamos passar a salva, amém? Vamos entregar nossa oferta, nosso dízimo, nosso voto. Glória a Jesus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Vai operar neste lugar. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e agora me alegra em sua luz. Eu ouvi a falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada na lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram e agora me alegra em sua luz. Com ditoso então, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Amém, Jesus? Glória a Deus. Pode glorificar o santo nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Vamos já ver a palavra do Senhor, amém? Que se encontra no Evangelho de João. Glória a Jesus. Capítulo 1 e no seu versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, no seu versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje eu posso dizer uma palavra muito conhecida, amém?
de se pregar, de se falar na igreja. Uma palavra que eu nunca preguei, vi meu sobrinho pregar sobre essa palavra uma vez. Ele com 13 anos pregando a palavra e eu de boca aberta, sentada no banco ouvindo pregar. Nem mais. Não vou pregar como ele, vou falar que vou pregar como ele, como eu não sei pregar. Mas vamos falar um pouquinho do amor de Jesus nessa noite, amém? Glória a Deus. Todos se encontrar? Glória a Jesus, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Glória a Deus. Só até aqui fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Senhor Jesus, revela a tua palavra em nossos corações. Pode se assentar e bater palma e glorificar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus, glória a Deus. Sabemos, meus amados irmãos, como eu disse, uma palavra muito conhecida a respeito da pronunciação que João aqui, o evangelista João, escreveu no seu primeiro capítulo, se referindo a respeito do verbo. E quando se fala em verbos, para nós entendermos um pouquinho a respeito do verbo, vamos voltar lá no início, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mais palmas que glória a Deus. É assim mesmo, essas coisas acontecem mesmo. Pilha falha, microfone falha, tudo para impedir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é pronunciada por quê? Porque o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso no céu e na terra. Como eu estava dizendo, amada igreja, para nós entendermos sobre o verbo, vamos voltar no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1 e no seu versículo de número 26, a qual Deus disse da seguinte maneira, após criar o céu e a terra: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós entendemos, amada igreja, que Deus estava falando ali com alguém. E quando Deus falava com alguém ali, não era o anjo, porque o anjo não tem a semelhança de Deus. Os anjos que já foram criados por Deus não tinham e não têm a semelhança de Deus. Então Deus estava falando ali com o próprio Jesus, que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, como João aqui relata no capítulo 1 e no seu versículo de número 1. Que o verbo estava com Deus, e ele ainda acrescenta mais: o verbo era Deus. E o verbo, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Quando o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, o Senhor nos leva também no livro do evangelista Lucas, no seu capítulo de número 1 também, e no seu versículo de número 26 também, dizendo que havia ali na Galileia uma mulher por nome Maria, na cidade de Nazaré, aonde o anjo Gabriel é enviado por Deus e foi até a ela para anunciar o quê? O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Maria estava ali, o anjo entra por dentro da casa onde ela estava
e anuncia e diz da seguinte maneira: agraciadas é tu entre as mulheres. E ela fica perturbada, porque não era uma saudação judia, não era uma saudação do povo de Israel, era uma saudação diferente, tanto que ela ficou perturbada. Mas que saudação é essa? De onde é esse homem? De onde esse homem veio que traz essa saudação para mim? Aí o anjo brada para ela, o anjo Gabriel disse: Maria, não temas, porque você dará à luz a um filho, e esse filho que te irá nascer, você colocarás o nome de Jesus. E ela estava noiva de José, só que ela ainda não tinha casado. E ela então fica mais preocupada ainda: mas como eu darei à luz a um filho se eu ainda não casei, se eu ainda não coabitei com homem nenhum? Aí ele diz: o santo que de ti há de nascer, serás poderoso. Ele será o alfa e o ômega, ele será o princípio e o fim. Ele virá para salvar a humanidade, para redimir o meu povo dos seus pecados. Quando o anjo anuncia dessa maneira, então ela se alegra, de tão alegre que ela fica. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai até a sua prima Isabel, a qual também estava grávida de João Batista, e vai contar a alegria para ela, dividir a alegria para a sua prima. Mas quando ela chega lá na casa de Isabel, quando ela salva Isabel, o João Batista ali com 6 meses na barriga de sua mãe, de Isabel, ele salta dentro da barriga de sua mãe. Então ela se alegra, ela vê que ali houve algo diferente. E ela diz também: bendita és tu entre as mulheres, porque muito se alegrou a criança quando sentiu a sua presença. Jesus já estava a caminho para salvar a humanidade. E quando Jesus veio, ali anunciado, ele veio para quê? Como eu já disse, para redimir o povo dos seus pecados. Porque Deus, ele escolheu Abraão. Abraão veio, mas não serviu. Porque quando Abraão se pôs de frente a um rei, Sara era bonita, ele temeu perder Sara. Chegou de frente ao rei e mentiu, dizendo para o rei que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Deus escolheu Jeremias. Jeremias também não serviu. Enfrentou os profetas de Baal, derrotou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Mas de repente ele foge para os montes de uma mulher, correndo de uma mulher de medo de morrer. E quando ele está lá na caverna, o Senhor fala para ele: olha, sai, sua caminhada será longa. Mas lá na caverna, ele falando com Deus. E ali muitas vezes eu entendo de uma seguinte maneira: Elias ali querendo se engrandecer porque fugiu de Jezabel, dizendo da seguinte maneira para Deus: olha, ainda bem que eu fugi, ainda bem que eu me escondi aqui, porque Jezabel matou todos os teus profetas, só eu restei de profeta. Se eu morrer, aonde vai haver profeta? Eu creio que nesse momento Elias ali estava querendo se engrandecer. Mas Deus olha para ele e fala: não, além de você eu escondi mais 7.000 profetas. Se você morre, eu tenho mais 7.000 para tirar de lá e anunciar a minha palavra. Deus vem se escolhendo, Deus vem levantou os reis. O povo de Israel pediu um rei porque antes era dirigido por juiz e depois por juiz por profeta. Pediram a Deus a um rei porque queriam ser governados para o rei. Deus fala para Samuel: olha, vai, unge Saul como rei, você vai encontrar com ele no caminho assim, assim. Deus dá ao povo um rei. Mas esse rei começou governando o povo de Deus na desobediência. O rei também não serviu. Os profetas não serviram.
Mas Deus então manda João Batista vir anunciando ali a luz que haveria ao mundo. E que luz é essa? A luz que habitaria no meio de nós, a luz que habita no meio de nós nos dias de hoje, a luz que habita em nossas vidas, na vida do irmão e da irmã nos dias de hoje. Então Jesus vem, passa por um certo sofrimento, por uma certa perseguição. E muitas vezes, amada igreja, quando nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos Pedro desconvertido, cortando a orelha de um soldado. Nós vemos o João falando para Jesus: olha, vamos orar a Deus para que jogue fogo do céu e queima, consome todas essas pessoas. Vemos dentro da palavra de Deus alguns discípulos ali, não tão somente desconvertidos perante Jesus, mas mesmo que eles estavam desconvertidos, mesmo que Pedro ainda não tinha abandonado a sua espada, Jesus acreditava em Pedro. Aleluia, Deus. Porque certo dia Jesus fala: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor fosse morto, eu vou ser morto com o Senhor. Jesus olha para ele e fala: Pedro, ainda hoje Satanás pediu para se andar com você e eu não permiti. Mas eu te digo mais: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Jesus é preso, entregue por Judas, como todos nós conhecemos. De repente, quando ele é preso, é levado aos magistrados. Os discípulos então se espalham. E Pedro ali, querendo seguir de longe, vai andando, vai de longe. De repente ele entra num certo lugar, está ali. E quando ele está ali, chega alguém: olha, você é um deles. Olha a maneira de você vestir, olha a maneira de você falar, você é um deles. Aí ele fala: não, eu nunca ouvi esse homem, nunca o conheci. Quantas vezes, amada igreja, pessoas olham para mim e para você, muitas vezes já aconteceu isso na vida de algumas pessoas. Tu és crente daquela igreja lá, aí por causa da doutrina, por causa do ensinamento que tem diferente daquela outra igreja, a pessoa olha para a pessoa e diz: não, eu estou indo lá. Não se dá conta que está negando Jesus, assim como Pedro negou Jesus perante as pessoas. Ah, não sou daquela igreja, não, estou indo lá somente. Mas Jesus disse da seguinte maneira: que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Eis que o Verbo veio, eis que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus veio para salvar a humanidade. E quando Jesus vem, amada igreja, ele vem de uma certa forma pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus. Mas quando ele anuncia o reino de Deus, durante os seus ensinamentos, ele também cura as pessoas. E Jesus, um certo dia, foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. E nesse casamento, quando ele chega, sua mãe e seus discípulos estão ali. E num dos seus primeiros milagres, quando nós já conhecemos, ele transforma a água em vinho. Cura a sogra de Pedro. Levanta o homem do tanque de Betesda. Quando vai caminhando para entrar de Jericó, ele ouve um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os seus discípulos, as pessoas que estavam ali em volta, viu que aquele homem estava perturbando porque estava gritando, quiseram calar a boca daquele homem. Mas aquele homem, mais e mais, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E o que nós precisamos fazer nos dias de hoje, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha família. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia daquele que está desviado, daquela que está desviada dos teus caminhos. Glória a Jesus. E muitas vezes, amada igreja, nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não clamamos pela misericórdia de Deus da maneira que devemos clamar. Por quê? Porque lá em Jeremias 33:3, o que o Senhor nos disse na tua palavra: clame a mim e responder-te-ei. Então nós cremos que clamar ao Senhor, não temos que viver, amada igreja, como os cristãos marionetes, que só faz o que o pastor manda. Porque eu aprendi uma coisa, amada igreja, que nós temos que orar em favor da obra em nossas orações todos os dias. E muitas vezes a igreja ora em favor da obra porque o pastor está pedindo. Não devemos fazer só porque o pastor pede, mas sim pelo toque do Espírito Santo. E eu vejo no nosso grupo aí o que acontece. Se o pastor pedir, faz campanha. Se o pastor pedir, ora. E se o pastor não pedir, não vai orar pela obra, não vai orar pela igreja, não vai orar pelas almas. Então por que não fizer o que pelo toque do Espírito Santo? E outra coisa que eu aprendi também, amada igreja, no decorrer da minha vida, e eu acho isso certo, e trago isso comigo: o jejum é pelo toque do Espírito Santo. Não é porque eu vou pedir para a igreja amanhã jejua em favor da obra. Nós sabemos que nós temos que jejuar em favor da obra. Nós sabemos que nós temos que jejuar em favor das almas. Não é em nosso favor que nós temos que jejuar, não. É em favor daqueles que estão lá fora. Então por que nós não fizemos pelo toque do Espírito Santo? Por que não fazer pelo toque do Espírito Santo? Porque muitos que o pastor indagou na campanha, a hora que terminar a campanha, para de orar meia-noite. Aí como que nós não estamos fazendo só pelo pedido do pastor? Nós temos que, se nós vamos orar, fazer campanha em favor da igreja todos os dias, seja 8 horas, seja 7 horas, seja 10 horas, seja meia-noite, seja 3 horas da manhã. Se nós formos orar em favor das almas, não importa o horário. Porque Jesus disse lá em Jeremias 33:3, o Senhor disse: clame a mim e responder-te-ei. E quando ele estava para ir embora, depois do seu ministério cumprido aqui na terra, os seus discípulos ali, vendo ele tendo ascensão ao céu, subindo as nuvens, os seus discípulos ficaram sem saber o que fazer. Eu creio, a palavra não disse, mas eles pensamos: e agora? Jesus está indo embora, o que vamos fazer sem Ele? É Ele quem nos dava força, é Ele quem nos ensinava. Quando estávamos lá no mar, o mar estava em fúria, Ele estava lá dormindo, nós fomos acordando eles. Ele calmou a tempestade, acalmou o vento. E agora o que vamos fazer? Quando nós estivermos lá pescando e vir a tempestade, aonde vai estar Jesus? Jesus está no céu, não está mais conosco. Mas aparece um anjo do lado deles. Os anjos dizem: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que está subindo, um dia Ele voltará. E assim como essa palavra foi proferida como profecia através desses anjos, um dia o Senhor voltará. E a palavra está sendo pregada, algo está sendo dito. Mas o Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou a mente das pessoas, e as pessoas não se dão conta do que está acontecendo à nossa volta. As pessoas não se dão conta que Jesus está
está próximo. E o que nós vemos nos dias de hoje? Profecias na internet mentirosas. Pessoas querendo aparecer em cima do palanque de carnaval. Pastores na internet que se dizem que são usados por Deus, que dizem que tem sabedoria, dizendo que Deus usou a pessoa. Se Jesus disse na tua palavra, lá em Mateus, eu não me lembro o versículo, mas ele diz assim, quando o discípulo pergunta para ele: Senhor, quando virá essas coisas? Quando chegarás o tempo do fim? O discípulo pergunta para ele. E Jesus disse: olha, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe quando vai acontecer essas coisas, somente o Pai. Aí como que Deus vai usar uma pessoa para falar Jesus vai voltar entre 5 e 10 anos? Aonde está escrito isso na Bíblia? Isso não está escrito na Bíblia, então é uma profecia mentirosa. Se é uma profecia mentirosa, não é de Deus, porque Deus ele não tem meio termo. Porque Jesus disse, ó, seja sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência do maligno. Então, ou pelo contrário, se Deus usou essa pessoa para proferir que Jesus vai voltar de 5 a 10 anos, onde fica a palavra dele, que ele disse que não, nem ele nem os anjos sabem, que somente o Pai sabe o dia do tempo. E outra, nós não temos que nos preparar, igreja, para o Apocalipse, porque no Apocalipse vai ficar aqui aqueles que vão viver as pragas do Apocalipse. Nós temos que preparar para a vinda de Jesus, que está escrito lá em Mateus capítulo 24, que está escrito lá em Apocalipse. É para o dia da vinda de Jesus que nós temos que preparar, porque no Apocalipse a amada igreja não vai estar aqui. Nós não vamos viver o Apocalipse, nós não vamos viver a perseguição, nós não vamos viver a praga dos gafanhotos, a qual vai surgir e vai comer, vai sair no abismo e comer a carne dos homens. Nós não vamos ver a água transformar em sangue. Nós não vamos passar pela perseguição do anticristo. Porque imagina, amada igreja, se hoje, que está fácil, não tem perseguição nenhuma, aqui não tem cristão sendo morto, aqui não tem cristão sendo preso, estão achando difícil obedecer essa palavra. Imagina na perseguição do anticristo como vai ser, quando ele chegar para as pessoas e dizer assim, ó, você é cristão, você se diz cristão, a pessoa vai olhar para eles, para as autoridades, e vai dizer, não, eu sou cristão sim. Então você nega esse Jesus ou você vai ser torturado, porque ele vai vir com o sinal da besta, e a pessoa vai estar negando Jesus, aceitando o sinal da besta na testa ou na mão direita. E tem pessoas que ainda acreditam que o sinal da besta é o QR Code. Tem pessoas que não usa o QR Code não, que é o sinal da besta. Eu não tomei vacina não, que a vacina é o sinal da besta. O sinal da besta, amada igreja, vai vir como exigência. Não vai vir de livre e espontânea vontade não. Vai vir de exigência para que a pessoa negue a Jesus. Porque aí se a pessoa aceitar o sinal, ele vai estar negando Jesus. Mas isso daí é uma outra história, porque os crentes salvos vão ser arrebatados antes que isso aconteça, porque nenhum de nós aqui aguentaríamos suportar uma perseguição tamanha essa qual o Senhor disse na palavra. Nenhum de nós aqui aguentaria ter um dedo arrancado, ter um olho furado,
ter um braço cortado. Por isso que a igreja vai ser arrebatada antes da perseguição do anticristo. Nós podemos passar sim nos 3 anos e meio do acordo de paz a qual o anticristo vai fazer. Mas depois dos 3 anos e meio que virá a quebra do acordo e a perseguição, jamais. Jesus ele pode vir até lá para nós, mas depois de lá vai ser para aqueles que ficarem, vai ser para aqueles que se converterem, que não quiserem aceitar o Senhor da mesa. E quando os pastores não dizem aí na internet, Deus usou fulano, Deus não usou nada. Fulana já veio com as palavras para poder aparecer, ganhar status. Porque se ela tivesse falado, se prepara o povo, correm para Jesus, aceitam Jesus, que vocês estão no lugar errado. Deus estava falando com quem primeiramente? Com ela que estava lá em cima. Era com ela que Deus ia estar falando primeiramente. E não proferindo palavras que não estão escritas. Dizendo que Jesus vem daqui 5, 10 anos. Aí as pessoas que não aceitaram Jesus, sabe o que faz? Vou aceitar Jesus agora não, Jesus não vem daqui 10 anos mesmo. Vou deixar para aceitar Jesus daqui 10 anos quando estiver perto de mim. Eu vou deixar para reconciliar quando ele estiver perto de mim. Mas a palavra de Deus diz que ele virá como um abrir e fechar de olhos. É no estalo de dedo o arrebatamento acontece. É no estalo de dedo quando você não se deu conta. Quando você se der conta que teve a oportunidade de aceitar Jesus e não aceitou. Quando você se der conta que teve a oportunidade de se consertar nos caminhos do Senhor e não se consertou, você vai começar a ouvir as notícias no rádio, na internet, na televisão. Pilotos desapareceram do avião. O avião caiu. Maquinistas de trem desapareceram. Carros desgovernados, ônibus bateram nos cruzamentos, nas avenidas, porque o motorista desapareceu. Você não vê aqueles que ficarem na internet, mães desesperadas procurando para os seus filhos no berço ou no carrinho, porque numa questão de segundo eles desapareceram. Aí vão se dar conta, as autoridades vão começar a cair em si. Espera lá, de quem foi a criança que desapareceu? Vou dar só um exemplo. Benjamin está brincando no quintal, de repente desaparece. Vem a Mica e o Murilo procurando. Cadê o Benjamin? Cadê o Benjamin? Benjamin sumiu. Corre para a delegacia. Meu filho sumiu, meu filho desapareceu. Vai registrar o boletim de ocorrência. O delegado olha para ela e fala: teu caso não é o único. Tem mais casos aí na cidade de outras crianças que desapareceram. Estamos cuidando disso. Aí vão começar a se dar conta. Pera lá. Essas crianças desapareceram. O motorista do ônibus desapareceu. Quem era o motorista do ônibus? Era um cristão da igreja fulano de tal. Aquela mulher que estava andando de moto, de repente a moto bateu, o corpo dela desapareceu. Quem era aquela mulher? Era uma cristã da igreja fulano de tal. Aí eles vão se dar conta que as pessoas e as crianças que desapareceram foram somente os cristãos que estavam dentro da palavra. Aí vamos começar a correr para as igrejas. As pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor vão começar a correr, vão começar a procurar os pastores para se reconciliar. Vão chegar na porta desta igreja, ela vai estar fechada. Vão chegar na porta da outra igreja, ela vai estar fechada. Aí vem o hino que diz assim, aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Alguém por voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aonde está a juventude
que lamento, vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora, será tarde demais. Jesus está dando oportunidade todos os dias. Jesus está dando oportunidade em todos os momentos. E as pessoas estão deixando para amanhã. Não é amanhã, não é amanhã, mas amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser muito tarde. E se descermos a sepultura, para onde irá as vossas almas? Estamos preparados para ir orar com o Senhor? Como está a nossa vida na presença de Deus? Como minha esposa falou, estar na igreja todos os dias não é sinônimo de salvação. A salvação vai muito mais além. Porque no dia do juízo, quando for aberto os livros da vida, qual o seu nome? Clara Lúcia. Ele vai lá nas letras, como se fosse colocar por ordem. Seu nome não foi encontrado. Qual o seu nome? Beatriz. Volta lá nas letras, por ordem outra vez. Seu nome também não foi encontrado. Mas Senhor, dá mais uma chance. Qual o seu nome? Quem está aqui? Aí, se eu não estiver enquadrado na presença de Deus, qual o seu nome, pastor? Vitor Salvador Emanuel. Então vou falar até o sobrenome. Também não está aqui. Mas Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu revelei. Senhor, em teu nome, o Senhor lembra aquele dia lá na igreja fulano e tal? Eu orei para a pessoa caiu endemoniada. Eu expulsei o demônio da vida dela em teu nome. Aí ele vai dizer para mim, apontar de mim, maldito, para o fogo do inferno, que eu nunca vos conheci. Medita, igreja, nessa palavra. Como vai ser duro ouvir a voz de Jesus falando para nós: olha, eu nunca te conheci. Você nunca esteve comigo. Estava lá de paletó e gravado com a Bíblia na mão, mas pregava e não vivia a minha palavra. E às vezes a pessoa acha que a pregação é só para a igreja. Porque quando Deus traz conserto para a igreja, Ele traz primeiro para nós. Quando Deus traz exortação, Ele traz primeiro para nós. Não é só para a igreja que Deus traz, não. E as pessoas às vezes falam: olha, pastor prega duro, pastor prega doutrina. Mas a doutrina está sendo pregada primeiro para ele. Quando falamos só para viver a palavra, o Espírito Santo de Deus está falando primeiro conosco também. Porque a correção primeiro vem aqui em cima do altar, para depois ir para a igreja. É por isso que temos que procurar andar nos caminhos do Senhor. Por isso que, apesar das falhas, dos defeitos, dos pecados que nós temos, estarmos procurando a corrigir todos os dias. Para que quando Jesus vier, Ele possa dizer: vinde benditos do meu Pai, herdar o reino que vós possuís desde a fundação. Porque tive fome e me desse de comer,
estava com frio e me vestisse, estava enfermo, fosse me visitar. Aí nós vamos dizer: Senhor, como fizemos isso? Quando fizesses algo desses meus pequeninos, a mim não fizeste. É por isso que muitas vezes nós temos que pregar e falar, porque no dia do juízo nós vamos também ser cobrados por ter não ensinado o caminho certo, por ter não ensinado a verdade, porque a verdade às vezes dói, fere, mas corrige e leva para o céu. Amém? Deus abençoe.